meus irmãos, recebam onde você estiver a paz do Senhor Jesus. Com muita alegria, diretamente dos estúdios aqui da Editora Betel, na companhia dos homens de Deus, pastor Manuel Luiz Prates, pastor William Barros e também pastor Marcos Santana, vamos dar início a um grande trimestre. Antes, eu quero agradecer a você que durante todos esses 3 meses você esteve presente conosco, participando, assistindo-nos e sendo abençoado e edificado por Deus. A Editora Betel teve essa iniciativa diante de todos os acontecimentos em que nós lamentamos e estamos orando também. Mas, mesmo assim, nós estamos continuando fruto da diretoria e das decisões para que você receba onde você estiver, na sua casa, na sua igreja, ou nos estudos, para que você dê a preleção da lição, você possa ter todo o respaldo junto com esta comissão de homens de Deus que está enriquecendo a sua vida e edificando também. Nós vamos estudar neste trimestre um assunto muito importante. Quem tem a autoria desses assuntos é o Bispo Abner Ferreira, o comentarista desta lição. Nós vamos tratar assuntos pertinentes a esta retomada e o recomeço depois de todos os fatos que nós presenciamos. É uma revista que vem de encontro com a sua necessidade, com a necessidade da humanidade. Nós vamos falar neste trimestre sobre este assunto, transformando as adversidades em cenários de milagres e vitórias. Nós vamos aprender lições de como os heróis superaram os desafios em tempos de escassez, guerras e também angústias. Nesta lição, nós estudaremos assuntos como José venceu diante das crises, como Misael, Ananias e Azarias romperam diante da fornalha que a vida lhes reservaram. Muitos outros assuntos, como Davi derrubou a Golias, e este foi o desafio que Davi teve que enfrentar, fora outros desafios. Nós aprenderemos, juntamente com os heróis da fé, como superamos também as adversidades do presente momento. Eu convido você e sua família para se juntarem todos e receberem mais um trimestre da Editora Betel em sua casa. Eu garanto uma coisa, você sairá edificado, transformado por Deus. Antes que eu possa deixar os nobres companheiros discutindo e falando sobre a lição, eu gostaria aqui de apresentar a vocês o livro de apoio. Este livro de apoio trata exatamente de assuntos que completam a lição. Você que é professor e ama extrair ideias e raciocínios para complementar assuntos tratados na lição, você não pode deixar de ter este livro. As nossas revistas digitais também estão disponíveis através do aplicativo, na plataforma Android e também no sistema iOS, o sistema da Apple. Lá você compra a revista e pode estudar também onde você estiver. Garanta a sua, faça parte sempre com a Editora Betel, porque a Editora Betel está edificando a casa de Deus. Antes, Deus abençoe todos os nobres companheiros. É com vocês esta lição. Muito bem, como bem disse o pastor Paulo Ricardo, aqui estou com os meus amigos, pastor Marcos Santana, pastor William Barros, para estudarmos a nossa primeira lição do terceiro trimestre de 2020, prosperando em meio às crises. Pastor William Barros, o senhor pode fazer a leitura do texto áureo, por gentileza? Texto áureo. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Gênesis 26, verso 2. Maravilha. Pastor Marcos Santana com a verdade aplicada. Verdade aplicada. O estudo da vida de Isaac contribui na aprendizagem sobre como devemos nos comportar em tempos de crise. Excelente! São 3 objetivos, eu vou ler o primeiro, só ler o segundo, só ler o terceiro, para ficar bem dinâmica a nossa aula aqui. Primeiro objetivo, destacar que o Senhor é conosco mesmo na crise. Apresentar a importância da obediência do cristão. Mostrar que na hora da crise,
Deus sempre nos ampara. Muito bem, e o bispo Abner Ferreira trabalhou essa lição em cima do texto bíblico de Gênesis 26, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Evidentemente que o texto do capítulo 26 tem muito mais versículos, mas para esta lição, devido à questão do espaço, na nossa revista nós temos apenas esses versículos. Você leia na sua Bíblia, leia na sua revista, tenha ela em mãos para você fazer as anotações, porque vai ser uma lição e um comentário maravilhoso que Deus tem para nós nessa primeira lição. Não esqueça do motivo de oração. Ore para que em tempos de crise a bênção do Senhor esteja sobre nós. Então nós vamos fazer agora essa oração e já em seguida nós vamos voltar aqui para o estudo da presente lição. Oremos então, peço a você que junte-se a nós nesse momento de oração. Querido Deus e Pai, nós estamos começando aqui agora o terceiro trimestre de 2020. Obrigado pelos companheiros, pastor Marcos Santana e pastor William Barros, que o Senhor tem preparado para estar conosco aqui nesta mesa, estudando esta lição. Como muito bem apresentou o pastor Paulo Ricardo, nós queremos agora a Tua bênção sobre nós, para que nós possamos, Senhor, trazer aqui para as pessoas que estarão nos vendo o melhor que o Senhor tem para nós nesta oportunidade. Traga, Senhor, a cada um de nós aquilo que o Senhor quer que seja dito. Traga a nossa memória, traga, Senhor, no nosso coração, ó Deus, porque esta lição é preciosa. Ajuda-nos, ó Pai, abençoa esta pessoa que está nos assistindo, abençoa esse professor, esse pastor, esse obreiro, esse aluno, essa pessoa que por acaso estava navegando na internet e deparou com esse vídeo, talvez nunca teve contato com alguém falando algo nesse sentido, talvez nunca ouviu falar de escola dominical, mas essa pessoa pode ser alcançada agora, Senhor. É o trimestre do milagre, é o trimestre da bênção, é o trimestre da vitória. No meio desta pandemia, Senhor, o Senhor preparou esse momento para mudar a vida desta pessoa. Nós pedimos a Tua bênção, a Tua unção sobre nós nesse momento. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Pastor Marcos Santana e pastor William Barros, como vimos, esta lição, ela nos ensina que mesmo em meio à crise de escassez de alimentos que a terra estava atravessando, a gente vai ver aqui que Isaac foi um homem que prosperou. Por que ele prosperou? Porque a crise ela não pôde dominá-lo, porque a bênção do Senhor estava sobre ele. Olha que lição maravilhosa. E com esta introdução eu já passo a palavra para o senhor, pastor Marcos Santana, para o estudo do ponto 1. Amém. A verdade aplicada, me permita, pastor Prati, Sim. Começarmos ali pela verdade aplicada, porque vai dizer assim: o estudo da vida de Isaac contribui na aprendizagem sobre como devemos nos comportar em tempos de crise. Ao longo deste trimestre, nós estaremos estudando diversas lições baseadas no Antigo Testamento. Eu não digo todas, porque parece-me que a última não é, mas a maioria das lições. E é muito importante nós trazermos à nossa mente que no Antigo Testamento nós encontramos ensinos e avisos de Deus para nós hoje. Eu gostaria, se possível, pastor Prati, nós lermos 2 textos bíblicos. O primeiro é Romanos, capítulo 15, versículo 4. Porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Então, o registro acerca da vida de Abraão e Isaac, esse registro chegou até nós e, como Paulo escreve aos Romanos, tem ensino para nós nestes registros.
Agora vamos ver 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 11. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Então nós podemos dizer que ao longo deste trimestre, enquanto estivermos estudando estas lições, nós precisamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude e nos direcione para extrairmos desses estudos ensinos e avisos. Então tem instrução de Deus e tem alertas de Deus para nós ao longo deste trimestre. Eu destaquei aqui algumas expressões que caracterizam bem as lições que nós vamos estudar ao longo desse trimestre. Adversidades, desafios, escassez, guerras e angústias. E, evidentemente, que poderíamos citar aqui outras instruções. Mas eu acredito que nós podemos dizer que enquanto nós, mesmo sendo igreja e discípulos de Cristo, estivermos aqui nessa terra, nós estaremos vivenciando ao longo da nossa caminhada, da nossa peregrinação, também estas situações. E neste trimestre, creio que as expressões a seguir fazem a diferença em como a igreja hoje pode enfrentar, lidar com estas primeiras características citadas. E são expressões que nós vamos encontrar ao longo da revista desse trimestre: fé, obediência, esperança, perseverança e atitude. Deixo aqui como sugestão, ao longo desse trimestre, nós procurarmos ter em mente que, como igreja, vamos vivenciar essas situações, mas, como igreja, também podemos vivenciar com estas virtudes, estas características, esses aspectos, para sermos vencedores. E aí já começamos, permitam-me, pastor Prato, voltar à introdução, né? Claro. Aí já começamos que eu destaco essa última frase da introdução. A crise não pôde dominá-lo, pois a bênção do Senhor estava sobre ele. Então, vivenciar momentos de crise é uma coisa. Agora, ser dominado e dirigido por esta crise é outra coisa. Nós aprendemos nessa lição de hoje que crise, adversidade, escassez também fez parte da realidade de Abraão e Isaac. Mas aprendemos que é possível não sermos dominados, dirigidos por essas situações. Na vida do discípulo de Cristo, não vale aquela frase, deixa a vida me levar. Na vida do discípulo de Cristo, nós aprendemos, inclusive, no trimestre passado. Eu até resgatei aqui 3 versículos que a gente não vai ler por conta do tempo, mas eu vou citar e todos aqueles que estudaram o Salmo 119 vão lembrar destes versículos, desses versos. Salmo 119, verso 23, vai falar do salmista vivenciando oposição. Aí ele termina dizendo assim: mas o teu servo medita nos teus estatutos. No verso 51 do Salmo 119 vai falar de zombaria, mas aí ele diz assim: mas o teu servo, mas eu não me desvio da tua lei. O verso 61 vai falar de armadilhas, mas aí ele vai dizer assim: mas eu não esqueço da tua lei. Então notem, o salmista também diz que vivenciava oposições, zombarias, armadilhas, mas ele não se deixava ser
dirigido, dominado por isso. E aí eu resgato um outro texto que foi muito citado também no trimestre passado. Não são as circunstâncias, e aqui a gente coloca adversidades, escassez, desafios, guerras, angústias, que determinam como nós vamos agir e reagir, mas sim as virtudes produzidas no caráter do discípulo de Cristo pelo Espírito Santo. E nós vamos ver ao longo dessa lição algumas dessas virtudes na vida de Abraão e de Isaac. São essas virtudes que nos norteiam, que nos dirigem. Essa seria a minha contribuição para a introdução, Pastor Prates. O senhor tem alguma coisa a colocar na introdução, meu amigo? É muito interessante para cada aluno que está conosco participando da lição de hoje, lembrar o seguinte: essa lição e todas as lições desse trimestre não poderiam ser mais oportunas em face ao momento que nós estamos vivendo agora. Quando a gente olha para Isaac nessa lição de hoje, a gente precisa lembrar duas coisas importantes corroborando com essa introdução. A primeira, Deus havia dito a Abraão, em Gênesis 12, que ele seria portador de inúmeras e enormes promessas. Deus havia de fazer dele uma grande nação, o abençoaria, faria dele uma bênção, abençoaria todos os povos da terra, abençoaria quem o abençoasse, amaldiçoaria quem amaldiçoasse Abraão. Isaac agora é o portador de todas essas promessas. Isaac agora é o pai de multidões. Isaac agora é o pai de todas as promessas que Deus havia dado a Abraão. E como portador dessas promessas, ele vai nos ensinar uma lição muito importante, que a bênção não é geográfica. A bênção de Deus está onde Deus quer que você esteja. Você pode estar no deserto, você pode estar no funil, você pode estar, como José, na prisão, no calabouço, e Deus fazê-lo sair de lá para se tornar governador do Egito. Quer dizer, quais probabilidades de um homem sair da prisão para se tornar o homem mais poderoso no governo, abaixo apenas do faraó? Quer dizer, a bênção de Deus está onde Deus quer que você esteja. Amém. Vamos então ao ponto 1, a pedagogia de Deus, pastor Marcos Santana. Aproveitando esse comentário do pastor William, e muitas das vezes o calabouço, a prisão, o deserto, faz parte da pedagogia de Deus. Ou seja, os métodos e os princípios usados por Deus no processo ensino e aprendizagem. Bem-aventurados são os discípulos de Cristo que refletem e aprendem que Deus tem a sua pedagogia. É possível, pastor Prates, nós lermos Romanos, capítulo 4, versículos 17 ao 20? Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois já era de quase 100 anos, tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glórias a Deus. Amém. Então é interessante, porque esse texto vai falar de promessa. Abraão, ele foi chamado por Deus e recebeu promessas. Abraão reagiu a este chamado e a essas promessas com fé, ele creu. A Bíblia vai falar nesse texto de esperança, a Bíblia vai falar nesse texto de perseverança, porque ainda que as circunstâncias eram contrárias e adversas, até mesmo para ele ver o cumprimento das promessas, mas ele creu em Deus. Eu acho bonito esse texto, né, que é poderoso para chamar
à existência aquilo que não existe, né? E foi obediente na sua caminhada, na sua jornada. Hebreus 11, 8 e Hebreus 11, 17, pastor Prates. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. E o 17. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito. Então note que Abraão, ele vivia guiado, dirigido pela fé. Pela fé no Deus que tinha lhe chamado, pela fé, consequentemente, na palavra desse Deus. Então, pela fé, ele saiu sem saber e pela fé ele ofereceu. Interessante, porque ainda que Abraão e Isaque não tivessem todo o entendimento acerca do que ia acontecer à frente deles, mas ainda assim eles caminhavam. Eu não sei se já poderia fazer o link aqui com o ponto 2, mas Gênesis 22, 7 e 8, eu não anotei antes, então eu vou ler aqui direto, pastor Frade. Diz assim: então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Notem, enquanto eles iam caminhando, eles iam tendo dúvidas, eles iam tendo questionamentos, eles não sabiam exatamente como as coisas iam acontecer, mas eles iam caminhando, porque eles eram movidos por fé e obediência. Em relação a Isaque, o escritor Flávio José, ele vai falar das algumas características acerca de Isaque e também algumas coisas interessantes. Eu estou aqui com a lição de 1995, a lição Betel Dominical, do segundo trimestre, que é uma lição que foi escrita, baseada no livro de Gênesis. E aqui está dizendo algumas lições que Isaque aprendeu a partir desse relato de Gênesis 22. Isaque estava aprendendo, acima de tudo, a obedecer a Deus. Isaque estava aprendendo acerca do Deus de seu pai, é o Jeová Jirê, o Senhor proverá. E Isaque estava aprendendo que Deus confirma suas promessas. Ele é fiel. Quanta aprendizagem de Isaque e Abraão enquanto estavam caminhando, movidos por fé e obediência. Gênesis 22, 8 é interessante porque a resposta de Abraão para Isaque foi: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. É como se Abraão estivesse dizendo assim para Isaque: nós vamos lá adorar. Agora, como exatamente nós vamos adorar, Isaque, meu filho? É o método, o modo, compete a Deus. Deus estará providenciando. E os questionamentos, as dúvidas, os desconhecimentos estão presentes, mas não impedem a caminhada por fé e obediência. E o verso 14 do capítulo 22, que é o capítulo do tópico 1 da nossa lição, vai dizer assim: e chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Essa palavra prover tem a ver com visão, tem a ver com percepção também, né? E um determinado comentarista colocou esse versículo 14 assim:
no monte ficará evidente. Aquilo que eu não sei agora, aquilo que eu não percebo, aquilo que eu ainda não tenho resposta, no monte ficará evidente. Ou seja, quando eu chegar aonde Deus quer que eu chegue, se eu continuar caminhando para o ponto que Deus quer que eu vá, nesse ponto, nesse local, ficará evidente. No monte ficará evidente. A pedagogia de Deus, ela inclui esses momentos de aflição, de angústia, de adversidade, de questionamentos. Bem-aventurado é o discípulo de Cristo que prossegue, que persevera, ainda que passando por essas situações. Porque no final, é possível, pastor Prates, a gente ler 1 de Pedro 5,10? Esse é um versículo que eu considero como mostrando o resultado da pedagogia de Deus na vida daquele que se submete aos métodos de Deus e aos princípios de Deus. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Então, esse versículo é ótimo para nós meditarmos na pedagogia de Deus. A pedagogia de Deus inclui o padecer um pouco. Tem um pouco de adversidade, de deserto, de angústia, de guerra, ou seja, essas coisas que nós vamos ver aqui ao longo desse trimestre. Mas notem que Deus tem um propósito. E o propósito de Deus está bem detalhado. Aperfeiçoará, confirmará, fortificará, fortalecerá. Que assim seja na vida de cada aluno da EBD. O nascimento de Isaac é a prova cabal de que Deus é o Deus do milagre. Veja, Abraão com 100 anos, Rebeca com 90 anos, e Deus, de uma forma miraculosa, estende o tempo dessa promessa até parecer impossível. Não haver recurso ou jeito para poder fazer acontecer. Quer dizer, o nascimento da nação de Israel, o nascimento do Isaac, ele está envolvido numa atmosfera de milagre e de um Deus que cumpre a sua promessa, para nos mostrar que Deus não precisa de ambiente favorável, Deus não precisa de caminho de lógica. Olha, parece que vai dar certo, então vai acontecer, então está tudo certinho caminhando para acontecer. O que Deus espera da gente é fé, como diz o pastor Marcos, e obediência. Eu lembrei aqui de um testemunho do pastor Mike Murdock. Ele esteve aqui em Madureira uma ocasião, aquele pastor americano do Texas. Ele contou uma experiência interessante. Ele disse que no seu lado empreendedor, ele havia feito bons negócios e havia acumulado uma quantia considerável de dinheiro guardado e disse, olha, agora eu estou seguro para a velhice até morrer. Ele, não estou dizendo que todo caso é exatamente como o que ele falou, mas era a experiência dele. E ele disse que foi orar a Deus um dia e a voz de Deus falou ao coração dele o seguinte, a tua autossuficiência te afasta de mim. Ele disse que entrou em conflito. E dias a voz de Deus dizia a ele, a tua autossuficiência te afasta de mim. Então ele pegou, durante aproximadamente um mês, e aonde ele ia, em cultos que ele ia, ele fazia cheques e ofertava. E passou um mês ofertando praticamente todos os dias, em todos os cultos que ele foi. Até que ele pegou um último cheque, parece que de $7.000, fez e ofertou para um trabalho missionário. E quando ele olhou a conta dele, não tinha mais nada. Zerado. Ele disse que, o que se espera? Deus falou isso comigo, Deus vai mandar uma provisão. E nada aconteceu. Ele disse que ficou 2 semanas em depressão, no quarto, sem entender o que aconteceria. De repente, 2 semanas depois, ele teve uma ideia. E ele conversou com um grande mega empresário sobre aquela ideia. E aquele empresário bancou a ideia dele e deu para ele uma porcentagem vitalícia por causa daquele projeto. E ele disse que com aquele dinheiro, ele recebeu uma renda que ele comprou um avião particular, comprou terras, fez grandes empreendimentos e foi muito maior do que ele tinha guardado. O que Deus espera de nós é que a gente acredite que a bênção de Deus não depende
do que está acontecendo à nossa volta. A bênção de Deus depende da nossa fé e obediência a princípios. Veja, Isaac é a prova cabal disso quando a gente olha, por exemplo, para o que Abraão fez quando leva Isaac ao sacrifício. Isaac era um jovem. Flávio Joséfo vai discursar sobre isso. Flávio Joséfo vai falar sobre essa questão do... Para quem está assistindo a gente agora, talvez novos convertidos, etc., e não tenham muita familiaridade com essas questões, Flávio Joséfo foi um grande historiador judeu. Ele tinha um outro nome, um nome em hebraico. Ele foi general, inclusive, na região da Galileia, no conflito em 70 d.C., quando o exército romano entrou pelo território de Israel e vai vencer primeiro na região da Galileia. Ele era o general naquela região. Ele tinha um nome judaico, hebreu, de Ben Yosef Matit Yahu, e ele foi preso. E depois foi solto com salvo-conduto para se tornar historiador romano, com o nome romano de Flávios Joséfos. Flávio Joséfo vai dizer uma coisa interessante. Ele diz que Isaac era o filho que todo pai queria ter. Isaac era um filho amoroso, era um filho que respeitava e agradava o pai, e isso tornava muito mais caro ao coração de Abraão quando Deus diz: pega o teu filho, o teu único filho, a quem tu amas e me oferece em sacrifício. E lembrando para quem está vendo a gente, algumas pessoas desavisadas ou que olham superficialmente o texto, pode até imaginar, então Deus aprovava sacrifício humano? Deus aceitava, como os povos pagãos faziam a Moloque, por exemplo, sacrificar pessoas? Negativo. Deus estava colocando à prova a Abraão, e tanto é verdade que Deus não aprovava sacrifício humano, que mesmo Abraão obedecendo, Deus não permitiu que Abraão fizesse. E Deus diz a Abraão que aquilo era uma prova, uma provação que Deus permitiu a Abraão passar. Quando Abraão vai levar Isaac a sacrifício, Flávio Joséfo vai acrescentar que ele voluntariamente se entrega para ser amarrado e colocado no altar para o sacrifício, no Moriá, que fica onde hoje é Jerusalém. Agora, olha que coisa interessante. Isaac, quando vai ser levado ao sacrifício e aceita voluntariamente ser colocado ali, o sacrifício que Deus havia exigido era o holocausto. E o holocausto era um sacrifício, do ponto de vista do próprio filho, ainda pior de se imaginar, porque o holocausto tinha que se matar o animal, degolar, cortar os membros superiores e inferiores, ou seja, no caso de Isaac, os braços e as pernas, abrir o peito, tirar os órgãos de dentro com a mão, lavar na água e jogar em cima do tronco. Mas quando Isaac vai ao sacrifício e aceita voluntariamente obedecer o que Abraão diz que é uma determinação divina, e quando Abraão faz isso, a fé de Abraão, e eu já caminho dentro do ponto 1, 2 e 3, a fé de Abraão é algo tão tremendo que Abraão crê na mente dele o seguinte: eu levo Isaac, eu corto o pescoço, eu corto os braços, eu corto as pernas, eu abro o ventre, eu tiro os órgãos, eu lavo na água, jogo no tronco e coloco fogo. Mas quando ele vira para Isaac e diz: Deus proverá para si o sacrifício, ele está dizendo: o Deus que eu creio, o Deus que me mandou fazer isso, é poderoso para das cinzas e dos restos queimados fazer ele levantar de novo, restaurado, com braços e pernas, pescoço, com os órgãos, e descer comigo. Então, o que leva Abraão a levar Isaac ao sacrifício é justamente a fé de que o Deus que mandou matar é o Deus que dá vida. Porque o próprio fato de Isaac nascer já não deixa qualquer dúvida de que Deus pode qualquer coisa. Então, a pedagogia de Deus é hoje uma oportunidade preciosa para nós de termos um encontro com o Deus de Abraão e lembrarmos que na Bíblia, a partir de então, Deus não é apenas o Deus de Abraão. A Bíblia vai mostrar aqui que Deus é o Deus de Abraão e é o Deus de Isaac. Maravilha. Meus queridos irmãos, a gente perde até o fôlego. Fechando então esse tópico 1, nós aprendemos que Abraão não permitiu que a sua fé vacilasse diante da maior provação da sua vida. E essa atitude de Abraão ensinou a seu filho Isaque que eles, pai e filho, serviam a um Deus provedor. E assim a gente fecha o ponto 1. Vamos ao ponto 2, pastor Marcos Santana. A crise chega para Isaque. E chega para Isaac, e é interessante a gente pensar que
que chega para alguém que está acompanhando o seu pai. Chega para alguém que ao longo da sua caminhada aprendeu com seu pai. Ao longo da sua caminhada foi instruído, foi ensinado. Eu estava aqui destacando, ele foi circuncidado. Ora, ao longo da sua vida com seu pai, certamente que Abraão ensinou a Isaque acerca da circuncisão. Ele sabia que tratava-se de uma aliança estabelecida e o que essa aliança acarretaria no seu estilo de vida. Nós vemos o casamento de Isaque, ele estava com 40 anos, mas ele foi obediente e submisso ao esperar a chegada de uma noiva. Ele foi obediente e submisso, porque depois, mais tarde, o seu filho, Esaú, com a mesma idade que o seu pai, ele pegou e se casou com mulheres cananeias, que a família já sabia que aquele povo estava debaixo do juízo divino, e isso entristeceu. Era um homem de oração, porque quando ele casou, a sua esposa era estéril, e a Bíblia diz que ele orou insistentemente a Deus. Então, notem, era um homem que tinha aliança com Deus, era um homem obediente e submisso, era um homem de oração. Nesse contexto, nesse quadro, a crise chegou para Isaque. Gênesis 26, 1 e 2, que agora é o capítulo que vai tratar a nossa lição, diz que havia fome na terra, além da primeira fome dos dias de Abraão. Por isso, olha, interessante, né? Por isso, será que é possível que Isaque tenha lembrado do relato do seu pai? Quando teve fome aqui na terra, eu fui para o Egito, porque lá tinha prosperidade. Por isso, foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Notemos aqui uma reflexão. Não é a repetição mecânica de uma ação que vai fazer a diferença na vida do discípulo de Cristo, mas estar atento à orientação de Deus. Sim, meu pai enfrentou a fome e desceu para o Egito. Então agora eu estou enfrentando a fome, eu acho que eu também vou descer. Ele chegou até Gerar. Gerar fica ao sul da onde hoje é a faixa de Gaza, ou seja, era o caminho normal de trânsito entre o Egito e a terra de Canaã. Mas ele estava atento à orientação de Deus. Ele chegou até Gerar. Deus permitiu que ele chegasse até o limite. E quando chegou lá, Deus disse assim: sendo que você não vai descer ao Egito. Você não vai entrar no Egito. Que contraste interessante, né? Mas a vida cristã é assim, é dinâmica. Se a gente for ler Gênesis 12:1, lá vai dizer assim: sai da tua terra. Deus disse para Abraão. E agora Deus está dizendo assim: não sai, fica. Então a questão não é repetir mecanicamente uma ação que deu certo no passado, mas é estar atento à orientação de Deus no presente. Podemos ver, pastor Prati, João capítulo 14, versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Agora o capítulo 16 de João também, versículo 13, por favor. Mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, hoje,
nós temos o Espírito Santo. E o Espírito Santo ensina, o Espírito Santo lembra, o Espírito Santo guia. O versículo 2 do capítulo 26 de Gênesis diz: apareceu-lhe o Senhor e falou com ele: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. A direção do Senhor envolve relacionamento. Notemos uma coisa interessante: o fato de ir ou não para o Egito, essa é uma questão que vai depender do momento. Por isso que é importante a gente pensar que não basta uma repetição mecânica de uma ação, porque Abraão desceu ao Egito e depois voltou. Isaac, quando ia descer, Deus disse para não descer. Mais tarde, o povo de Israel entrou no Egito. E o próprio José disse: foi Deus que me enviou adiante de vós para preservação da vossa vida. Preservação da onde Deus preservou a vida do povo? No Egito. Quando Jesus nasceu e Herodes se levanta contra Jesus, o anjo do Senhor aparece a José e disse: vai para o Egito. Então a questão, e o pastor William falou uma expressão aqui interessante, para a gente não amarrar, não limitar a questão geográfica, né? Então a questão não é se o povo estava no Egito ou não estava no Egito. O relevante é a direção de Deus. É a pessoa estar guiada e dirigida pelo Espírito Santo. E essa crise, note que essa crise chega a Isaac no lugar aonde Deus disse para ele ficar. Olha, não desça ao Egito, mas fica em Gerar. O tópico 2.2 da nossa lição, tomando decisões em meio às crises, vai dizer assim: nossas escolhas têm um grande peso em nossa vida, no presente e futuro. O último parágrafo vai dizer assim: com sua escolha em obedecer e permanecer em Gerar, Isaac nos faz ver que, além de conhecermos a vontade de Deus, é preciso decidir obedecer ou não. Eu deixo aqui 3 expressões que são fundamentais na vida do discípulo de Cristo: revelação, decisão e ação. Deus revela a vontade. Deus mostra qual é o caminho. Deus mostra qual é a direção. Nós precisamos decidir. Vamos obedecer? Não vamos obedecer? Vamos seguir? Depois da decisão, aí vem a ação. E a gente encontra isso na vida de Isaac. Agora, quando ele resolve, quando ele decide obedecer a Deus e ficar na terra, aí começam os problemas. O primeiro problema é que os homens olharam para sua mulher e acharam ela muito bonita, e foi o primeiro problema. Depois, no versículo 12, vai dizer que Isaac semeou naquela terra. Depois vai dizer que ele foi alvo de inveja por parte dos filisteus. Depois Abimeleque vai chegar para Isaac e dizer assim: aparta-te de nós. Depois ele torna a cavar os poços que Abraão, seu pai, tinha cavado e os filisteus tinham entulhado. E aí ele começa a abrir outros poços. O primeiro que ele abriu, depois de cavar os poços de Abraão, os filisteus vieram e contenderam com ele, contenda. Abriu o segundo, inimizade. Notemos, são situações que surgiram na vida de Isaac. A crise chega para Isaac, sabe em que situação que ele está? De obediência a Deus. Ele segue uma orientação divina e a crise o alcança, sendo que ele persevera. Ele continua crendo, ele continua obediente, ele continua esperando, ele continua com promessas de Deus na vida dele. O versículo 22 vai dizer assim: e partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele,
Por isso chamou seu nome Reobote, e disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. Ou seja, Isaac, ele obedece a Deus, a crise chega, ele não desiste, ele continua cavando poços, ele continua fazendo a parte dele, até que chega um momento em que ele consegue cavar um poço e ali não há contenda. Então é uma lição sobre como devemos proceder e agir em momentos de crise. Então notemos que esse versículo 22 do capítulo 26 de Gênesis vai retratar essa capacidade de persistência de Isaac para ficar naquela terra quando tudo estava difícil. Que lição preciosa para nós hoje, sermos persistentes. E o Novo Testamento vai dizer que nós podemos ser persistentes como? Fortalecendo no Senhor e na força do seu poder. A lição de hoje, ela nos ensina a lidarmos com fartura e escassez. E nós precisamos enxergar, tanto na fartura como na escassez, esse processo de Deus na nossa vida. É possível, pastor Prado, vamos recorrer a um texto de Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 8, versículos 3, primeiro versículo 3. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. A crise, a escassez, também é usada por Deus no processo de aperfeiçoamento do seu povo. Versículo 5, pastor Prado. Confessa, pois, no teu coração que como um homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Versículo 10, por favor. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Olha que interessante. Primeiro Deus fala da situação de escassez. Agora Deus está falando da situação de fartura. Mas também na fartura tem pedagogia de Deus. Versículo 14, por favor, pastor Prates. Se não eleve o teu coração e te esqueça do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. E o versículo 18. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirir poder, para confirmar o seu concerto que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Essa lição de hoje é uma excelente oportunidade. O discípulo de Cristo, ele vivencia momentos de escassez e também momentos de fartura, momentos de prosperidade. É possível depois, cada pessoa que está nos assistindo, conectar, fazer um link desse texto que o pastor Prates leu com Filipenses capítulo 4, do versículo 11 ao versículo 13. E aqui eu vou deixar 5 reflexões sobre como lidar com escassez e bênção. Primeiro, Deus permite para que possamos entender o seu agir na nossa vida. Deus permite para a gente entender a essência da vida e a nossa dependência de Deus. Segundo, Deus permite para a gente reconhecer e aceitar a maneira de Deus, o modo de Deus tratar os seus. Como disse o profeta Isaías, os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos. Os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos. Terceiro, Deus, ao mesmo tempo, Ele vai nos encorajando, apontando para perspectivas de futuras bênçãos.
Então, muitas das vezes, enquanto eu estou vivenciando um momento de escassez, mas pela fé, pela esperança, eu já estou vislumbrando bênçãos futuras. Quarto, não se eleve o teu coração, principalmente em momentos de fartura, momentos que está tudo bem. E quinto, bênçãos. Eu deixo aqui essa reflexão. Bênçãos vai além do nosso bem-estar material, vai além do bem-estar físico ou emocional, visa relacionamento com Deus, como disse Deus no versículo 18 desse capítulo de Deuteronômio. Que o Espírito Santo nos ajude a continuar vencendo as crises. Uma história verídica muito interessante do século XIX conta de um ferreiro, numa época onde as carruagens eram constantes no mundo, principalmente na Europa. Um ferreiro estava lá trabalhando nas molas, preparando no ferro a mola para um carro, uma carruagem, e um rico fazendeiro da região parou com a sua carruagem para fazer um reparo numa roda e olhou para ele e falou assim: está valendo a pena ser cristão, ferreiro? Vejo você em muitas tribulações. O ferreiro ficou quieto. E então ele insistiu: vale a pena ser cristão, ferreiro? Mesmo passando dificuldades? O ferreiro então olhou para ele e disse assim: olha, o senhor está vendo essa chapa de ferro? Sim. Ele disse: eu estou vendo. Ele pegou ela e esquentou na brasa, esquentou no fogo, esquentou. E depois que esquentou, ele começou a bater nela. E começou a bater e começou a torcer. E então ele esquentou de novo, até ficou em brasa. E tornou a bater e foi contorcendo. E então uma delas se quebrou. Ele jogou no ferro velho, no lixo. Pegou uma outra e falou: olha essa aqui agora. E começou a esquentar. Quando estava em brasa, ele começou a bater e começou a torcer e bater. E essa aguentou todo o processo até que a mola para a carruagem estava pronta. Ele disse: doutor, eu sou igual esse ferro na mão do meu Deus. Tem hora que ele me esquenta, tem hora que ele bate, tem hora que ele torce o meu caráter, tem hora que ele me trata de uma forma que eu imagino que seja uma grande provação, mas eu só peço uma coisa para Jesus: me esquenta e me bate e me torce, só não me joga no ferro velho. Abraão e Isaac vão nos ensinar lições preciosas. Uma delas aqui, corroborando com tudo que disse o pastor Marcos, é que quando Deus diz para ele não ir ao Egito, ele vai nos ensinar que estar onde Deus quer que nós estejamos é fundamental para viver um tempo de milagre. Existem pessoas que pediram milagres, mas estavam no lugar errado. Existem pessoas que querem viver uma vida de bênção, mas estão no lugar errado. Existem pessoas até talentosas que estão no lugar errado. Veja que é muito melhor, dependendo do aspecto, nesse caso aqui, é muito melhor ouvir o que Moisés ouviu do que ouvir o que Elias ouviu. Moisés disse: não te mandei eu? Mas a Elias Deus disse: o que fazes aqui? Nós vamos aprender também uma outra lição muito preciosa, que Deus vai fazer promessas de possessão de toda aquela região no meio daquela crise. Ou seja, Deus vai revestir Isaac de grandes promessas no meio da provação. Veja se esse não é o nosso quadro. Quantos de nós já não recebeu promessas tremendas sem ter qualquer condição naquele momento, ou olhar assim e dizer: Deus, tu vai fazer o que comigo? Impossível, olhando para a minha situação de agora. Vejam, Abraão, o pai de Isaac, já havia ensinado Isaac sobre isso. Quando Ló e Isaac vão se separar, embora Abraão tenha as promessas, embora Abraão é o homem que foi chamado por Deus, embora Abraão esteja na autoridade, inclusive como pai de Ló, no sentido de tutela, no sentido de autoridade, Abraão vira para Ló quando os pastores de ambos começam a discutir e brigar. Abraão vira para Ló e diz: escolhe para onde você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Nós somos irmãos, que nós já contenda entre a gente. Veja nisso, além de tudo que a gente pode tirar de lição, uma outra: a sabedoria para resolver uma questão. Muitas pessoas têm problemas difíceis na mão,
mas infelizmente pela falta de sabedoria ou de direção divina, acabam fazendo besteiras e destruindo relacionamentos. Abraão, quando fala isso para Ló, olhando pela ótica humana, eu deveria pensar, tá louco, ele está se colocando em risco, vai perder tudo, ele pode, se Ló escolher o melhor, ele pode ficar com o pior. Mas quando Abraão faz esse tipo de proposta a Ló, não significa que Abraão é um tolo, ou que Abraão não valorize prosperidade, negativo. Abraão é muito preparado e inteligente para isso. Ele era um homem rico. Só que Abraão vai nos ensinar uma lição aqui. Quando Abraão vira para Isaac e diz, pode escolher para onde você... Para Ló, e diz, Ló, você pode escolher para onde você quer ir, para a direita, para a esquerda, para frente, para trás. Onde você escolher, você pode ir que eu vou para o outro lado. O que Abraão está dizendo é o seguinte, a minha bênção não vem da direita. A minha bênção não vem da esquerda. A minha bênção não vem do leste ou do oeste. A minha bênção vem de cima, vem do trono. E aonde Deus me quiser, aonde Deus falar, fica, a bênção de Deus vai se manifestar e vai chegar. É isso que Isaac recebe como herança também. E eu tenho certeza que nestes momentos, Isaac deve ter lembrado disso. E eu quero lembrar você, eu quero dizer uma frase que eu ouvi na minha adolescência de um irmão, ele já dorme no Senhor, o nome dele era João. Eu vou reproduzir a frase dele. Ele dizia uma coisa muito interessante, ele dizia que o único lugar no universo onde o diabo não pode lhe destruir é o centro da vontade de Deus. Amém. O centro da vontade de Deus é o único lugar onde o diabo não pode tocar em você. Nós vamos caminhando no tópico 2.2 e ver a importância de tomar decisões certas em momentos de crise. Vejam, Ló vai tomar uma decisão ruim, como nós vimos aqui, e vai para Sodoma e Gomorra. Olhando pela aparência, ele está indo para um lugar verdejante, um lugar que tem lucro fácil e certo. Vai terminar com a esposa virando estátua de sal, vai terminar com a família destruída e todo o seu patrimônio perdido. Acabou tudo, vai perder tudo. Quem sabe nesse momento, alguém que está participando conosco agora desse momento, dessa aula maravilhosa, esteja tentado a tomar uma decisão pautada em uma raiva, vingança ou desespero. E Deus colocou você para assistir essa aula, para aprender, para, quem sabe, ouvir a voz de Deus e repensar, quem sabe, essa decisão apressada que você está prestes a tomar. Ou quem sabe já tomou, mas ainda há tempo de voltar atrás. Vamos ver exemplos como o de Ruth. Ruth perdeu o marido, perdeu o sogro, perdeu o cunhado. A sogra já não tem qualquer recurso para dar a ela. Ela vai dizer para ela, ou seja, para ela e para outra concunhada, vai dizer para as duas noras, Orfa e Ruth, voltem para a casa de vocês, voltem para os deuses de vocês, eu não tenho filhos, eu não tenho mais nada para dar a vocês. A outra vai embora. E a história dela acaba aí para a gente na Bíblia. Ruth vira para a sogra, Noemi, e vai dizer para ela um texto talvez um dos mais lembrados na história do Antigo Testamento. Ela diz para ela, aonde você for eu vou, aonde você passar a noite eu passo, aonde você morrer eu vou ser enterrada, porque a partir de agora o teu povo é meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Olha o que Deus vai fazer com a Ruth Moabita. Elas vão para Belém e ela vai se tornar uma mulher próspera, Deus vai dar um casamento abençoado para ela, vai entrar na genealogia de Davi e do próprio Jesus. Olha aqui como é importante tomar decisões difíceis, sabe? No momento de crise, decisões importantes. Já pensou se Ruth olhasse e dissesse, não tem mais dinheiro, não tem nada para me dar, vou sair fora dessa sogra pobre e sem nada. Se ela enxergasse pelo ponto financeiro e saísse, teria perdido tudo. Quem sabe até morrido, sabe? Você não pode desprezar alguém porque acha que essa pessoa não tem recurso. Muitos no nosso tempo hoje estão transformando a palavra amizade, por exemplo, em parceiro comercial, parceria comercial. Mas você olha para alguém e pode até desprezá-lo por achar pobre, por achar sem status ou sem um título famoso. Mas você não sabe as promessas que estão empenhadas a respeito dessa pessoa. Você não sabe onde Deus vai levar essa pessoa. E às vezes você pode fechar uma porta decisiva num momento muito importante da sua história. Isaac vai seguir a ordem divina e vai nos mostrar uma outra lição muito importante. O valor da prosperidade em Deus. Prosperidade em Deus significa crescimento com bênção. Crescimento com a bênção de Deus. E nesse quesito há uma diferença enorme entre ser rico e ser próspero. Ser rico é ter muito. Ser próspero
é ter sempre. Ser próspero é ter a bênção e o favor de Deus em tudo que você põe a mão, sabe? Ter a bênção de Deus. Quando você tem a bênção de Deus, ou Deus faz o teu dinheiro crescer para comprar o que é caro, ou Deus faz o que é caro diminuir de valor para você poder comprar. Quando a bênção de Deus está na sua vida, os milagres acontecem. Quando a bênção de Deus está na sua vida, você pode ter pouco, mas aquele pouco tem alegria, tem paz, tem gozo, tem comunhão. Nós estamos repletos de histórias de pessoas multimilionárias vivendo a poder de remédios, vivendo a poder de ansiolíticos, antidepressivos, que não dormem de noite. Pessoas que têm tudo e não têm paz, não têm Deus. Você pode hoje não ter água no pote, nem farinha na panela, nem azeite na botija, mas tem paz no coração. Você pode hoje não estar nos melhores dias da sua vida financeira, como em outra época você teve. Você tinha dinheiro até para dar emprestado, para emprestar para alguém. Mas agora você está lavado, remido no sangue do Cordeiro, você é um cidadão do céu, você é um servo de Deus. E esse momento de agora não reflete tudo que Deus fará ainda na sua história. Eu quero terminar esse ponto 3 na minha participação aqui, dizer para você, assim como Isaac viveu momentos difíceis, assim como Isaac recebeu promessas tremendas, em meio a períodos de crise, você pode estar vivendo um grande momento difícil, mas você também está debaixo de maiores e superiores promessas. Eu pergunto a você, aonde Deus falou que vai te levar? O que Deus tem falado a respeito da sua família? O que Deus prometeu a respeito do teu futuro? Não olhe para trás. Não olhe o que perdeu. Não olhe o que não possui mais. Olhe para frente. O próximo passo, quem sabe, é o passo do milagre. Eu quero convidar você nesse momento a acreditar que o Deus que prosperou Isaac em momentos de crise, ele está olhando para você agora. É o tempo de você se levantar. Não se renda a essa dor. Não se curve. Não se renda diante desse momento difícil. Levanta a tua cabeça. O Deus de Isaac é o Deus da igreja. O Deus de Isaac é o nosso Deus. Essa lição hoje é uma oportunidade ímpar de você ser renovado na sua fé. Esse dia de aula aqui não é o dia do velório da sua fé, não é o dia do sepultamento da sua promessa. É Deus dizendo, levanta-te, avança, porque o próximo passo é o passo do milagre. Que Deus abençoe. Que excelência, maravilha! E assim nós podemos fechar o ponto 2, concluindo que nós aprendemos que é preciso, que a gente precisa acreditar que toda crise que enfrentamos, na verdade, é uma grande oportunidade que Deus está nos dando para adquirirmos experiências com Ele. Vamos então ao ponto 3, pastor Marcos Santana, prosperidade em tempo de crise. É o tópico que está muito semelhante com o tema da lição, né? Esse próximo tópico, pastor Prati, nós podemos aproveitar essas últimas frases do pastor William, para a pessoa se levantar, reagir, porque o primeiro item do tópico 3 vai enfatizar atitudes, tanto o 3.1 como o 3.2. O texto da nossa lição vai dizer assim, Isaac nos ensina que na hora da crise não devemos cruzar os braços. Deus promete abrir as janelas do céu. Todavia, devemos fazer a nossa parte. Então, quando Isaac recebe a ordem de Deus para ficar em Gerar, logo a seguir, Deus faz a promessa. Peregrina nessa terra que eu serei contigo, eu vou te abençoar e você vai multiplicar. Aí depois vem aquelas provações pelas quais Isaac passou. E no final, quando ele sai de Gerar e vai a Berseba, Deus aparece a ele novamente e também faz as promessas. Então, é como nós dissemos no início da nossa exposição. São lições que despertam-nos para vivermos uma vida de discípulo de Cristo movida por fé, obediência, perseverança, atitudes, tendo em mente o que Deus tem falado conosco. É possível, pastor Prati, nós lermos Juízes, capítulo 6, versículo 11.
Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos medianitas. O que chama a minha atenção nesse versículo é justamente Gideão estava numa situação difícil, complicada, mas o que eu posso fazer? É como se Gideão se levantasse e perguntasse: o que eu posso fazer? Eu posso malhar o trigo no lagar, ainda que não fosse um local apropriado para tal, mas ele estava improvisando, ele estava fazendo alguma coisa. Acho interessante, quando eu leio esse texto, lembro daquela palavra de Jesus sobre aquela mulher que ungiu. As pessoas estavam criticando e Jesus disse assim: esta fez o que podia. Quando Paulo e Silas estavam na prisão, e estavam na prisão porque estavam obedecendo ao Senhor, pregando o Evangelho, anunciando a palavra de Deus, e aí foram parar na prisão, trancados, feridos, oravam e cantavam. Estavam fazendo o que podiam fazer. Então a lição de hoje vai nos despertar para isso. Deus promete abrir as janelas, todavia devemos fazer a nossa parte. O tópico 3.2 vai nos dizer que, apesar dos filisteus entulharem os seus poços, Isaque não se abateu e continuou cavando. Ele continuou cavando, ele perseverou, afinal, Isaque tinha promessas de Deus. Isaque já tinha ouvido Deus falar que estava com ele. Isaque já tinha ouvido falar que Deus o faria multiplicar. Notemos, a crise era uma realidade? Sim. A dificuldade era uma realidade? Sim. Como é hoje? Temos momentos difíceis? Sim. Mas não significa que nós vamos ser guiados, dirigidos e dominados pelas situações adversas. E tópico 3.3 vai destacar a presença de Deus. Esse texto aqui, a vida de Isaque, nos faz ver que a presença de Deus já está dentro de nós. Depois vai dizer, todos reconheceram que a presença de Deus era com Isaque. E depois vai dizer, para que todos reconheçam Deus na sua vida. E eu deixo aqui essas duas perguntas. Deus está em nós? Segunda pergunta, Deus está conosco? Agora, o que isso deve acarretar para a nossa vida? Precisamos responder essas duas perguntas, meditar sobre esta afirmativa do tópico 3.3 à luz do Novo Testamento. Eu repito aqui uma frase que nós falamos no trimestre passado. Precisamos ler o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento. É a chave para compreendermos o Antigo Testamento. Eu acho que eu acabei não deixando esses versículos selecionados, pastor. Então me permita localizar João, capítulo 15. Eu gostaria de responder essas duas perguntas. O que é que vai nos ajudar a vermos se Deus está conosco, se temos Deus? Jesus falou muito disso. João capítulo 15, o versículo 2, ele disse assim: toda vara em mim, eu destaco essa expressão, em mim. Toda vara em mim. Vara é o discípulo de Cristo. Em mim, ou seja, está em Cristo. Versículo 4, estai em mim e eu em vós. Versículo 5, eu sou a videira. Quem está
em mim, porque sem mim, versículo 6, se alguém não estiver em mim, versículo 7, se vós estiverdes em mim. Agora notemos como Jesus, ele vai fazer um link dessa expressão em mim. Deus está em nós, Deus está conosco. Então, atenção, Jesus vai associar relacionamento, presença com obediência. Versículo 10 vai dizer assim: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Então, é preciso a gente ter isso em mente. Presença de Deus, obediência. Isso tem tudo a ver com Isaac. Deus fala assim para Isaac: não desça ao Egito. Fica na terra. Eu sou contigo. Eu te faço prosperar. Amém. Eu faço você multiplicar. Eu vou te guardar. Quando ele vai cavando poço, enfrentando inveja e continuando, Deus volta a falar com ele: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Eu estou contigo. Então, é importante a gente estar atento, porque quando a gente diz assim, não, Deus está comigo, isso deve acarretar algum resultado no nosso modo de viver. Isso deve acarretar algum resultado no nosso estilo de vida. E volto a afirmar, precisamos refletir sobre o que essa verdade acarreta para nós à luz do Novo Testamento. E aí, pastor Prates, podemos ler 1 Coríntios 6, 17 ao 20? Mas os que se ajuntam com o Senhor é o mesmo Espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Notem, se eu digo que Deus está comigo, que Deus está em mim, então eu tenho que fugir da prostituição, eu tenho que glorificar a Deus com toda a minha vida, eu preciso procurar viver segundo a vontade dEle, a orientação dEle. É a gente analisar esse texto à luz do Novo Testamento. E encerrando aqui a minha contribuição no tópico 3, eu gostaria de destacar 4 características, 4 marcas na vida de Isaac, que eu acredito que são ensinos e avisos para nós. Primeiro que eu destaco é o respeito que ele tinha pelo passado. Isso salta aos olhos quando ele inicia o seu trabalho de cavar poços, pelos poços que seu pai tinha cavado, que os filisteus entulharam. Então ele foi lá e desentulhou, tirou o entulho daqueles poços. Nos lembra, chama a nossa atenção para o respeito ao passado. Segundo, pacificador. Ele cavou um poço, contenderam com ele, ele foi cavar outro. Contenderam com ele, ele foi, cavou outro. Depois, quando ele já está em Berseba, Abimeleque vai ao encontro dele e vai propor uma aliança, porque reconhece que Deus está com ele. O que Isaac faz? Faz uma festa. Exemplo de pacificador. De novo eu vou recorrer a essa lição de 1995, aonde vai dizer assim: é interessante como Isaac foi provado. Os poços que Abraão abrira foram entulhados. Abimeleque mandou que ele se apartasse,
2 vezes Isaque abriu poços e os pastores de Gerar porfiaram com ele, requerendo tais poços. Contudo, ele não se deixou levar pelas provações, mas continuou a cavar poços, até que pararam de provocar. Precisamos resistir às provações. Logo ele subiu. Logo a seguir, nós vamos ver o texto dizendo que Isaque subiu e apareceu-lhe o Senhor. Ali está um homem que semeava a paz, ali está um homem que buscava tranquilidade, ali estava um homem que evitava a vingança. Por quê? Porque, como diz o escritor aos Hebreus, ele esperava a cidade que tem fundamentos. Terceira marca de Isaque: paciência e perseverança. Porque na situação que ele estava, tirou os entulhos do poço, cavou contenda, inimizade. Ele foi paciente e perseverante. Ele não deixou de continuar a cavar poços. E por último, contentamento. Porque ele, quando sobe a Perseba, ele ali se instala. Ele se contenta com o local aonde ele estava. E tanto é que a Bíblia vai dizer que ali ele armou a tenda, edificou o altar e cavou o poço. Contentamento. Deus abençoe. Meus queridos, caminhando junto com o que tem dito o pastor Marcos, nós vamos ver nesse tópico 3 sobre a prosperidade em tempos de crise. Olha que interessante. Isaque aqui no capítulo 26 do Gênesis, a partir do verso 18, vai chegar no local que 100 anos antes Abraão havia comprado a terra e cavado os poços. Ele poderia ter se lançado num labor mais fácil de cavar poços novos, mas ele vai num labor exaustivo de recuperar aqueles poços que estavam entulhados, lixo, pedra, que ele devia estar fedendo, mas ele vai lá, como disse o pastor Marcos, ali tem mais do que sobrevivência, ali está a história da família dele, está o suor do pai dele, é a herança dele por direito, sabe? Imagine se essa Bíblia que está aqui na minha frente tivesse pertencido, por exemplo, ao meu avô que faleceu há 5 anos atrás. Qual o valor que teria essa Bíblia para mim? Não tem preço, valor sentimental não tem preço. É por isso que Isaque vai se lançar num labor desse. E a gente tem que olhar para um outro ponto de vista. Qual? Estamos no deserto. E água é uma condição de sobrevivência em qualquer sociedade. E no deserto, quem tem água é o rei. Quem tem água tem mais do que sobrevivência, tem domínio territorial. É por isso que a Bíblia vai dizer que quando Ismael, junto com a mãe Agar, vão para o deserto, a Bíblia diz que Ismael, quando Deus livra eles com aquele poço de água que se abre os olhos deles e enxergam, e até um detalhe interessante, a Bíblia não diz que Deus abriu o poço, Deus abriu os olhos deles. Quer dizer, Deus não agiu como um irresponsável que disse para Abraão, pode mandar embora essa escrava com o menino. Não, Deus levou Ismael com Agar para o lugar mais precioso no deserto, um poço de água. Ou seja, simplesmente ficaram milionários quando chegaram ali e dominando todo o território. É por isso que a Bíblia diz que Ismael virou flecheiro. Por quê? Eles estão sozinhos. E quem usa espada é aquele que consegue vencer o inimigo de perto. Quem usa arco e flecha, ele adquire habilidade de fazer com que o inimigo não consiga chegar perto dele. E eu acredito, sem medo de errar, que aprender a palavra como vocês estão aprendendo agora, em lições como essa, é mais do que se tornar um espadachim na palavra, é aprender a ser flecheiro. Tem coisas que atingiu sua vida que depois de lições como essa não vão chegar mais. Cuidado, tem flecheiro lá naquela igreja, tem flecheiro lá naquela família. Quando Isaque vai lá e recuperar os poços, automaticamente ele tem domínio sobre a região. Quem tem água onde ninguém tem, manda na região. O que vai acontecer? Vêm os pastores de Gerar da região e vão lá, não, o poço é nosso. Os pastores de Gerar, vejam que enquanto o poço está entulhado, ninguém quer saber do poço. Enquanto tem lixo no poço, ninguém quer saber do poço. Achou água no poço, os pastores de Gerar na sua vida são aqueles que quando está dando tudo errado, quando não tem lucro, quando não aparece provisão, ninguém chega perto. Achou água no poço. A pergunta para você é, existe alguém na sua história que só aparece quando acha água no poço?
Quando Isaac vai lá e recupera o poço, eles vão lá, não, o poço é nosso. Pensa bem, imagine se você agora que me ouve e me vê, descobrisse que um parente seu morreu, mas deixou um terreno avaliado em mais de 2 milhões, num lugar muito bom, e você é o parente que tem direito. Mas o filho de Belial de um vizinho foi lá, viu que ninguém chegou, botou churrasqueira, botou o carro dele, disse que vai tomar conta. Você faria o quê? Não, está na mão do Senhor, não vou mexer com isso. Se Deus quiser, vem para mim. Eu tenho certeza que você ia começar a pensar, não, calma aí, eu tenho que ver esse negócio aí. Isaac olha para o poço e diz, fica com o poço. Coloca o nome do poço de Ezeque, contenda. Ele diz, eu não vou entrar nessa briga. Por quê? Porque Isaac entende que não adianta brigar por aquilo que Deus não quer me dar. Não adianta contender por aquilo que Deus não quer fazer. Tem gente, igual aqueles brinquedos de criança, querendo pegar o quadrado e encaixar no buraquinho do redondo. Deus não quer fazer, Deus não quer te dar, Deus não quer te levar por ali, mas a pessoa está insistindo. Isaac sai dali e vai cavar outro poço. E eles vêm de novo. A gente precisa estar preparado para lidar com inimigos insistentes. E eles vão lá, é nosso também. Irmão, pensa bem. Uma vez, Isaac é muito crente, mas 2 vezes é chamar para briga. Não, agora vai... Tanto é que Isaac põe o nome no poço de quê? Sitna, ódio. Agora vai quebrar tudo. O diabo deve ter pensado, agora acabo com tudo. Só que Isaac olhou e falou, fica com o poço. Esse ódio é de lá para cá, mas não é daqui para lá. Não vou, não toco nesse poço. Eu fico imaginando que essa é a hora que o diabo olha e pensa, o que houve? Armei o laço no primeiro poço, armei o laço agora, o que houve? Por que Isaac abriu mão tão facilmente desses 2 poços? Para nos ensinar uma lição. Existem pelo menos 2 coisas que o Isaac tem que o diabo não tinha percebido. A primeira delas, vejam, se você for a Israel hoje, 90% da água que é consumida em Israel é reaproveitada. 10% vem do processo de dessalinização. Pega a água do mar e transforma em água potável. Era um processo caro e eles vêm barateando esse processo. Inclusive, um dos engenheiros responsáveis por isso é um brasileiro que vive lá há muitos anos. Agora, até os tanques de guerra de Israel já se adaptaram com o clima semiárido, comparado ao nosso semiárido aqui do Brasil, de Israel. Hoje, os tanques de guerra israelenses já produzem água potável enquanto o tanque está em funcionamento. Quer dizer, se tiver um conflito, eles não precisam reabastecer com água. Inclusive, esse sistema nós vimos no Brasil na posse do presidente Bolsonaro, quando o primeiro-ministro de Israel ele trouxe máquinas que não tinham cano. E a máquina, você apertava o botãozinho, escolhia água quente ou fria. E eu, inclusive, bebi dessa água. Tenho hoje uma máquina dessa em frente ao Muro das Lamentações. Os judeus chamam de Kotel, o local do Muro das Lamentações. Hoje tem uma máquina dessa lá. Pega a umidade do ar e eles condensam e transformam em água potável. Vejam, tudo isso hoje. Tudo isso agora, nesse momento. Agora você imagina Isaac naquele tempo, sem qualquer tecnologia, sem qualquer medição de solo, sem qualquer aparelho para ver onde é que é mais provável que tenha água. Sabe qual é a primeira coisa que fez Isaac abrir mão tão facilmente dos poços? Porque Isaac entendeu que a bênção não estava no poço, a bênção estava nele. A média seria de cavar, quem sabe, 5, 6 a 10 poços para achar um com água. Mas ele cava o primeiro e acha água. Ele cava o segundo e acha água. Ele cava o terceiro e acha água. Ele cava o quarto e acha água. Aonde ele colocou a mão teve água. Querido, tire dessa lição uma oportunidade de edificar a sua fé e entender. A bênção não está no poço, a bênção está em você. Aonde você colocar a mão vai ter favor de Deus. Onde você colocar a mão vai ter bênção de Deus. Você, depois dessa crise, você vai ver, você vai chegar em locais que estão destruídos, falidos, e Deus vai usar você para fazer coisas tremendas e restaurar tudo. Você vai entrar em locais que não vende, vai começar a vender, não atinge cotas, vai começar a atingir. A bênção de Deus vai atingir sua vida se você estiver em obediência à palavra, estiver firme em Deus. A segunda coisa tremenda que o inimigo não tinha percebido sobre Isaac é algo que inclusive é uma característica dos campeões. Os campeões possuem isso, que é o quê? Vejam, as pessoas podem ter muita inteligência, muita capacidade acadêmica, poder ter dinheiro, e todo esse tipo de pessoa o diabo já destruiu. O diabo já destruiu pessoas talentosas, o diabo já destruiu pessoas ricas, já destruiu pessoas aparentemente muito inteligentes ou belas,
O único tipo de gente que até hoje o diabo não aprendeu a destruir é exatamente o que ele vai encontrar pela frente no perfil de Isaac. Vejam, a maioria das pessoas que você conhece vão dizer para você que querem muito algo, que tem certeza daquilo e que é a vontade de Deus, mas não suportam o tempo da provação, não suportam esperar, não suportam críticas, acabam largando ou desistindo porque foram confrontadas, ou porque foram perseguidas, ou caluniadas, e vão dizer, eu tinha tanta esperança, eu tinha tantos sonhos. Isaac apresenta um perfil do único tipo de pessoa que até hoje o diabo não conseguiu destruir. Eu pergunto a você, como destruir alguém que não desiste? Toma o primeiro poço. Vai fazer o que agora? Vai chorar? Depois eu choro. Vamos cavar o próximo poço. Cava o segundo. É nosso também. Vai fazer o quê? Vai brigar? Depois eu penso nisso. Vai fazer o que agora? Cava o próximo poço. Como destruir alguém que se empobrecer, continua? Se a doença atingir a família, continua. Se perder, a porta fechar, continua. Se algo terrível acontecer, se uma catástrofe vier, continua. Se estiver sangrando por dentro, continua. Se rastejando sem forças, mas continua. Como destruir alguém que não desiste? E aqui eu quero convidar você nesse momento a lembrar de onde Deus tirou você. A lembrar de toda a sua trajetória até aqui. O Deus de Isaac está te convidando hoje a dar o próximo passo. O Deus de Isaac está dizendo para você que o milagre não está no poço, o milagre está com você, que a bênção está contigo, que você precisa perseverar. Isaac não cruzou os braços, como nós vamos ver ao longo desse tópico 3, ele não cruzou os braços, disse, cadê Deus, cadê bênção, cadê governo? Ele fez o que cabia ele fazer, ele avançou e não desistiu. Se tomar, eu cavo outro. Se tomar, eu cavo outro e vou continuar. Levanta a tua cabeça. É hora de você parar de olhar para quem não te ajuda, é hora de você parar de olhar o que deu errado, e você levantar sua cabeça e seguir em frente e avançar. Deus tem os recursos para lhe dar, mas como isso vai chegar a você se você desistir? Se você parar no meio do caminho, ficar com pena de si mesmo, lambendo as feridas do passado? Não, é hora de você erguer sua cabeça. O Deus de Isaac está dizendo para você, avance. E tem uma coisa que você precisa lembrar de muito importante, que nós vamos aprender com essa lição. Se você for a Israel hoje, inclusive todos os dois pastores, aqui o pastor Marcos Santana e o pastor Luiz Prado já foram. Tem uma coisa que quando você for, ou mesmo quando eles foram, não sei se eles provaram. Não sei se vocês comeram pimentão doce de sobremesa. Não comeram? Não. O que acontece? Em Israel é o único lugar do mundo que você vai poder comer um pimentão de sobremesa, depois do almoço. Pimentão doce. Você pode até comprar uma caixinha de pimentão. Mas por quê? É uma coisa que eles descobriram sem querer, mas que Deus deixou no mundo para nos ensinar uma lição preciosa. Vejam, quando Israel, que investe muito na colheita, por exemplo, produz algo na região norte, que é a região da Galileia, região fértil, o produto é muito parecido com o nosso. A colheita é muito parecida com a nossa, do sentido de gosto. Mas na região do deserto, eles descobriram uma coisa interessante. A água que vem do subsolo vem muito salgada, por causa da região do deserto. E acaba que o DNA da planta se defende. E como é que ele se defende? Quanto mais sal tiver na água, mais frutose a semente produz, a colheita produz. Aí é por isso que você pode comer um pimentão doce. Ou seja, tudo que é plantado no deserto é mais doce. Que coisa! Tudo que é plantado no deserto é mais doce. É a hora de você levantar, Deus vai te honrar. O tempo da honra vai chegar, o tempo da bênção vai chegar. É nesse deserto que chegarão para você as colheitas mais doces, mais saborosas da sua história, as experiências que vão marcar seus filhos, vão marcar sua família. Deus trará um tempo de honra para você perante a sua parentela, perante as pessoas que viram sua dificuldade, que vivenciaram a sua provação. Agora você pode estar contando moedas. Agora você pode estar contando contas que estão chegando. Agora você pode estar olhando para trás e para o seu momento presente e só ver problemas. Mas o Deus que te fez a promessa está te convidando com essa aula, com essa grande lição com a história de Isaac, a não desistir do seu sonho, a não parar no meio do caminho, a não olhar para trás, a não medir a fidelidade de Deus por um instante ou por uma fase ou por um momento.
uma perda, um prejuízo, não definem qual é o Deus que você serve. Você precisa crer que você está debaixo de maiores e superiores promessas. Tamparam seu poço? Perdeu sua empresa? Faliu nessa quarentena? Nessa situação toda com Covid-19, as coisas deram errado, levanta a tua cabeça. Do jeito que você quebrou em 3 meses, Deus pode fazer você ter muito mais nos próximos 3 meses. Do jeito que muita coisa deu errado nesses últimos dias, Deus pode lhe surpreender. Deus não depende de situações favoráveis ou circunstâncias. Nós vimos aqui, Deus precisa que você esteja fiel e obediente e continue crendo, porque se há uma coisa que Deus procura nesse momento, são os verdadeiros adoradores, aqueles que creem, aqueles que confiam e aqueles que não medem se sua vida é boa ou ruim, bem-sucedida ou fracassada, apenas por uma perda ou uma porta que fechou. Nós não podemos negociar a nossa fé. A nossa fé e nossos valores e princípios são inegociáveis. Eu profetizo sobre a sua vida que tem uma colheita doce, saborosa, de culto com ação de graças, reservada para você nesse deserto quando você colher. Fique firme. Essa é minha contribuição. Oro que Deus possa abençoar você e a sua casa poderosamente e o seu testemunho possa ganhar muitas pessoas. Eles vão lembrar daquela mulher, daquele homem que passou coisas tão difíceis, mas nem assim duvidou do seu Deus. Amém. Aleluia, que coisa maravilhosa! E com essa fala do pastor William, nós fechamos então aqui o último tópico dessa lição, concluindo que nós aprendemos isso, que não importa o lugar em que eu ou você possa estar nesse momento, não importa. Nós aprendemos que se nós tivermos a presença de Deus nas nossas vidas, nós seremos pessoas prósperas, nós prosperaremos em meio às crises. É o que nós aprendemos nesse último tópico e assim nós fechamos esta lição, caminhando agora para a conclusão. Pastor Marcos Santana, como é que o senhor concluiria essa lição para a gente fechar? Amém. Ainda que sejamos um povo que tem aliança com Deus, como Isaac tinha, experiências com Deus, como Isaac tinha, não nos exime de passarmos por momentos de crise, de escassez, de adversidade, como aconteceu com Isaac. Estejamos atentos para permanecermos obedientes à direção de Deus, à orientação de Deus. Deus tem uma palavra para o seu povo, também nos momentos de crise, como tinha com Isaac. E com essa fé e essa obediência, que possamos tomar Isaac como exemplo. Aleluia. E não deixarmos que a crise nos paralise, que a adversidade nos domine, mas que na direção do Espírito Santo e na força do Senhor possamos ter atitudes, como teve Isaac. E no final, guardar nosso coração e nossa mente, para, como Isaac, não sermos vingativos, não guardarmos mágoa, ódio, raiva, porque temos um Deus que cuida de nós. E guardar nossa mente, porque, como Isaac, ele, quando saiu daquela terra onde enfrentou tantas crises, invejas e contendas, o texto vai dizer, então edificou ali um altar. Que a nossa mente e o nosso coração permaneçam guardados no Senhor. Muito obrigado. Queridos irmãos e amigos, nós agradecemos a sua participação. Você assistiu esse vídeo até o final, está conosco até agora. Muito obrigado por sua presença mais uma vez aqui no nosso canal. Compartilhe, divulgue o nosso canal, esse projeto da Editora Betel, muito importante. Nós agradecemos o maravilhoso retorno que estamos tendo, as palavras de carinho, os comentários, em nome aqui dos meus amigos, que são os que
explicam a lição, que trazem aqui revelações de Deus. Eu quero agradecer a você pelos comentários. Isso aí são palavras que nos animam, nos ajudam, nos fortalecem e nos dá força para caminhar mais um pouquinho. Então, muito obrigado. Vamos continuar fazendo dessa a maior e melhor escola do mundo. Esse trimestre, se Jesus não voltar nesse trimestre, você vai ver, como diz bem o pastor William e o pastor Marcos Santana, você vai se surpreender. Não importa como você está começando, o que importa é como você vai terminar através da sua atitude, da sua fé, que você está tomando agora nessa aula dominical. Meus amigos, muito obrigado, pastor Marcos Santana, em nome da nossa equipe, nossa diretoria, pelo senhor mais uma vez dedicar o seu tempo estar aqui conosco, ok? Amém, pastor. Querendo Deus, a gente vai estar de novo aqui, não é isso? Se Deus quiser. Pastor William, muito obrigado. Mais uma vez o senhor com a sua preciosa contribuição, deixando o seu tempo para estar conosco aqui. Muito obrigado. Semana que vem, querendo Deus, vamos estar de volta? Amém, em nome de Jesus. Em nome de Prazer Jesus. todo nosso. Que bom. Olha, se você for professor, vou dar uma dica. Vai lá no Foco na Lição, lá no vídeo, no nosso canal. Baixa lá essa lição, lá tem um plano de aula. Pega esse plano de aula e você vai assistir várias vezes, quantas vezes for necessário esse vídeo. Vai fazendo as anotações. Olha os versículos que o pastor Marcos citou. Olha os exemplos que o pastor William citou. Como é que você vai lembrar isso se você não anotar? É difícil. Então, ouça várias vezes, quantas vezes for necessário. Faça suas anotações ali. Você vai para a escola dominical, não sei que dia que você vai dar aula. Tem gente que dá aula na sexta-noite, tem gente que talvez no sábado, talvez no domingo de manhã, domingo à noite, ou durante a semana, não sei que dia que você, se você é um professor, se você utiliza a revista Betel Dominical, eu não sei que dia que você está dando aula. Eu, por exemplo, aqui em Madureira, nós é domingos, domingo de manhã. Lá na congregação da Taquara, domingo à tarde. Como que é em Marechal Hermes? Pela manhã. Domingo de manhã. Eu não sei qual é o seu horário que o seu pastor determinou. Nesse horário, você vai ter tempo, mesmo que seja um tempo curto, mas para você assistir quantas vezes foi esse vídeo. A nossa editora, ela tem colocado esse vídeo com tempo hábil para você assistir. E a gente agradece, você é nosso parceirão, está junto com a gente aí, fortalecendo esse trabalho. Deus abençoe. Vamos orar, pastor, agradecendo a Deus por essa aula maravilhosa. Pastor William, só pode nos despedir com uma palavra de oração? Vamos orar então. Senhor Jesus, oramos agora, Pai, por cada irmão e irmã que está conosco agora, muitos vivendo momentos de aflição e que encontraram nesta aula um bálsamo, que encontraram nessa aula uma resposta divina para suas demandas e problemas. Fortalece o teu povo e que possamos sair mais fortes de todo esse processo que nosso país e o mundo passa, mas que possamos glorificar o teu nome, porque estar em Gerar, e no nosso caso estar agora no Brasil, é acreditar que tem milagre nessa terra para nós, que tem resposta e provisão nesse dia, e que a tua bênção permaneça com cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. E assim nós encerramos com essa palavra de oração, querendo Deus. Semana que vem estaremos de volta aqui para o estudo e a gravação do vídeo da lição número 2, as adversidades geram oportunidades. É a editora Betel edificando a casa de Deus.